Esse é o dia mais importante para os membros da CCI, porque nós vamos estar cara a cara com os servidores que trabalham na Justiça Eleitoral. E vocês vão poder compartilhar comigo o que foi dito na audiência pública destes servidores da Justiça Eleitoral, que aconteceu na Câmara dos Deputados, justamente no exato momento em que, enquanto acontecia o depoimento de Jair Messias Bolsonaro lá no STF. Então, não pode ter sido coincidência, né? Pode ter sido de propósito. Por quê? Porque enquanto a direita prestava atenção no depoimento de Jair Bolsonaro, a esquerda se reunia para fazer uma audiência pública para tratar sobre a questão da justiça eleitoral, dos funcionários, servidores que trabalham na Justiça Eleitoral. E nós vamos trazer esse depoimento aqui deles, essa audiência pública, porque foi pública, não é? E, na verdade, foi quase 2 horas de audiência pública. O vídeo durou quase 2 horas. Mas eu consegui fazer um enxugamento e nós vamos trazer aqui perto de 44 minutos. E vale a pena você ficar até o final, porque esse é um tema da maior importância, eu diria talvez o momento mais importante para a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, que foi criada para chegar à verdade e pacificar o país. E uma das coisas que fez a gente criar a CCI foi a existência do 8 de janeiro. E o 8 de janeiro só existiu por quê? Porque uma parte da sociedade, ou talvez a maior parte da sociedade, está insatisfeita com o serviço prestado por esses servidores da Justiça Eleitoral. Então, é um momento em que esse público da Comissão Cidadã de Inquérito, que está espalhada pelo Brasil inteiro, vai estar cara a cara com vocês, servidores da Justiça Eleitoral, para se explicarem, né, perante a sociedade brasileira, porque nós, brasileiros, estamos muito descontentes com os serviços prestados por vocês. Tá certo? Primeiro que vocês não precisam apenas serem honestos, vocês têm que parecer honestos, tá certo? Então é importante que nós, brasileiros, tenhamos no sistema que faz o processo eleitoral no Brasil a maior segurança possível. E essa segurança passa pela confiança. E nem o Senado e nem a Câmara dos Deputados também não confiam no trabalho desses servidores, porque até pouco tempo, né, o Congresso, quase em peso, aprovou a existência de colocar o voto impresso por desconfiar dos trabalhos feitos pelos servidores da Justiça Eleitoral. Então, isso foi derrubado pela presidente Dilma na época, esse projeto, e o Congresso derrubou o veto da presidente Dilma e o STF derrubou a decisão do Congresso de manter o voto impresso. Então, tirando esse episódio que foi traumático, entendeu? Nós tivemos, nessas últimas eleições de 2022, um trauma profundo. E esse trauma foi decorrente dos serviços prestados por esses servidores. Então, não esperem que aqui, na Comissão Cidadã de Inquérito, vocês vão ter, né, um olhar complacente, né, um olhar de consentimento do que vocês vão fazer e vão falar aqui. Nós vamos ser bem críticos, porque uma das demandas da Comissão Cidadã de Inquérito é justamente desaparelhar a sistemática do processo eleitoral no Brasil, que nós entendemos que está sendo aparelhada por uma ideologia política. Então, diante disso, eu já peço licença para vocês, para me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito, libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia nosso presidente Tancredo Neves, né? Ainda quando era governador e brigava pelas diretas já. Então, nasceu daqui, de São João del Rei, né, um cidadão que brigou pelo direito do brasileiro votar.
para presidente. E é daqui que nós vamos defender essa pauta de garantir que o eleitor continue votando para presidente, mas garantir que o seu voto seja seguro. E para que seu voto seja seguro, nós precisamos confiar na justiça eleitoral. E a justiça eleitoral não é um processo feito apenas por servidores concursados, servidores requisitados. É feita por todos os brasileiros que queiram participar do controle e do processo eleitoral. Por isso que se chama sufrágio universal, porque é um direito de todos os brasileiros votar, ser votado e poder contar os votos para ver se realmente o seu candidato ganhou. Então, vamos voltar agora com essa pauta e trazer para vocês, agora sim, os membros da Comissão Cidadão de Inquérito vão poder estar cara a cara com esses agentes que trabalham durante o processo eleitoral e principalmente pelos líderes deles, né? Os representantes, os presidentes de sindicatos. Você sabia que os servidores da Justiça Eleitoral têm sindicatos? É verdade. E dessa audiência pública tinham apenas a confirmação de 3 deputados que participaram dessa audiência pública com esses servidores. São eles, 2 do PSOL e 1 do PT. Não tinha nenhum outro deputado de outra legenda que constou presença ali. Bem, chegou até a ser citado um deputado do PT de Minas Gerais, que é o Correia, né? Fora isso, não citaram outros deputados. Então, vamos ao debate e vamos trazer para você o depoimento, quer dizer, o resumo, né? Um recorte bem específico do que foi a audiência pública dos servidores da Justiça Eleitoral. Porque o que está acontecendo, e nós aprovamos isso aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, aliás, é uma reivindicação nossa, entendeu? Que essas pessoas que vêm fazendo eleições, né, trabalhando no processo eleitoral há mais de 2, 3, 4 eleições, devem sim ser afastadas desse processo e renovar esse quadro, tá certo? Porque uma das coisas que a gente mais preocupa é com a segurança do voto. E olha, o ser humano pode não ser uma pessoa confiável. Então vamos lá? Vamos ao que interessa. Antes, dá uma pausa aí e ajuda a gente aqui na CCI com o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Se você não é membro, se inscreva no nosso canal. TV Del Rey é o canal oficial da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, né? E se você quiser contribuir, né, pode ser membro, seja membro, descobre aí como é que faz isso, ou pode apoiar, né, com qualquer valor, né, para a gente não manter esse projeto aqui, porque ele é da cidadania, né, e essa pauta é nossa. Desaparelhar, né, o sistema eleitoral brasileiro. Vamos lá? E estando aqui na Casa do Povo, é preciso lembrar qual foi o sentido que a Constituinte deu à Justiça Eleitoral. Qual a razão desta Casa ter feito e elaborado de forma absolutamente diferente uma justiça não estruturada, como seria e a sua experiência das demais justiças. Ela quis conciliar os 2 poderes que eram muito fortes em 88. O oriundo da ditadura militar e o novo poder que assumia a partir de 88. E como ela quis conciliar? E quando cria 2 justiças que tratavam do poder, a justiça militar e a justiça eleitoral, de forma absolutamente diferenciada. Tanto é que, no 5º Constitucional, a OAB não indica representantes para o Tribunal Eleitoral, nem para a Justiça Militar, porque são absolutamente diferentes das demais estruturas. E uma das fórmulas, especificamente da Justiça Eleitoral, foi trabalhar com os vários saberes. Por isso que ela tem juiz estadual, juiz federal. Então ela quis ter uma estrutura que abrangesse mais atividades. Mas uma coisa ela manteve na sua essência para todo o judiciário: a obrigatoriedade do concurso
público. E porque o concurso público é importante, todo aqui já sabe, mas porque ele é extremamente importante hoje na justiça eleitoral. Não apenas porque a justiça eleitoral estrutura poder, mas ele colhe hoje um documento que é essencial através da biometria e do nosso rosto. Ele controla não só a eleição, ele controla as nossas vidas. Esse colhimento pode fazer com que, e é o sonho de todos os fraudadores, que tenham acesso a esse documento, meu rosto e minha impressão digital. Bem, vamos fazer um comentário à parte aqui. Primeiro, elogiar a gravata dele, né? Gostei da cor, uma gravatinha vermelha, muito bonito, combina com você. Bem, você falou da digital, né? Dos olhos, da íris, né? Sei lá, e da digital. E uma das preocupações da Comissão Cidadã de Inquérito é que, sim, cada um tem uma digital que não pode ser copiada, tá certo? Agora, a digital do mesário faz parte dessa festa. E você sabe disso, e a comissão já falou muito sobre isso, que o mesário cadastra a sua digital na urna eletrônica, entendeu? Para, no caso da digital de um eleitor não funcionar, o mesário utilizar a sua própria digital para abrir a urna para o eleitor votar. Então, se esse mesário não for de confiança, se esse mesário tiver uma postura ideológica, e se essa ideologia for de esquerda, principalmente, entendeu? Ele pode ir lá e votar no candidato a presidente que ele quer que ganhe, votando no lugar do eleitor que não compareceu, porque com a sua digital ele tem autonomia na urna. Bem, então vamos deixar você continuar com o seu raciocínio. Só pode ser colhido esse documento por quem é concursado. Os terceirizados, eu defendo vários terceirizados, que são vítimas, mas o que eu estou falando das empresas terceirizadoras. Essa que nos preocupa, porque elas controlam, e se controlam esse acesso, essas fraudes que aparecem o tempo todo, e a advocacia é vítima dessa fraude, porque se tem acesso em documentos públicos o tempo todo, você imagina isso com terceirizados. Ué, e por que o concursado tem que ser honesto? É só o terceirizado que não é honesto? Qual é o medo de terceirizar esse serviço? Porque o Estado está terceirizando esse serviço. Porque, bem, a justiça eleitoral, ela acontece de 2 em 2 anos, tá certo? Então, você não tem uma demanda de trabalho durante uma boa parte entre 2 anos. Então, de 2 em 2 anos, tem uma eleição, e aí, o que acontece? O juiz eleitoral, né, aquela comarca, requisita um funcionário público de outro setor, de outra autarquia, de outro serviço, né, da prefeitura, principalmente professores de escolas estaduais, federais e faculdades. São servidores públicos que são requisitados para compor esse corpo de trabalhadores que vão trabalhar durante a eleição. Acabando isso, essas pessoas que trabalharam retornam aos seus postos anteriores. E aí eles continuam fazendo seu trabalho normal. Por isso que chama requisitados. E uma das defesas desta categoria, que são sindicalizados, é garantir a continuidade dos requisitados e não dos terceirizados. Porque o que está acontecendo é isso. O Estado agora está criando uma terceirização, que vai colocar uma empresa para colocar funcionários trabalhando junto com esses servidores, entendeu? E esses funcionários são novos, nunca trabalharam, vão trabalhar pela primeira vez. E o problema deles é que eles têm... porque são novos, não sabem trabalhar. Não é bem assim. O problema deles, talvez, no meu modo de entender, é garantir o monopólio do controle do processo eleitoral. E esse medo de perder esse controle é que está tomando preocupação aqui para os membros da Comissão Cidadã de Inquérito. Então, continue vendo. E vou falar rapidamente sobre a requisição, que é da essência do tema, que você fez uma bela exposição sobre isso. Porque a requisição ela é importante numa justiça que é diferente.
porque essa é a forma que escolhida com vários tribunais, com várias estruturas dela participando. E não é uma figura estranha ou exclusiva da Justiça Eleitoral. Se nós formos olhar no Supremo Tribunal Federal, há requisitados de outros tribunais. Aliás, há requisitados do Executivo. Advogados públicos são assessores de ministros. Se você for olhar o STJ, no mesmo sentido. Todas as justiças trabalham com requisição, com um requisito. E ser concurso público. E é por isso que essa audiência é muito importante, porque ela traz vários valores. O valor da eleição, porque nós estamos tratando de um bem fundamental, que é a eleição, votar e ser votado, e democracia, o concurso público e, sobretudo, a manter essa estrutura que a Justiça Eleitoral trouxe em 88 com o Constituinte, que é essa que busca vários saberes, e nunca buscou a terceirização. Por isso que eu fico muito orgulho de participar, deputado Samir, convocar esse tema é fundamental, para que possamos encaminhar para a Justiça Eleitoral essa regra que não é nossa, não é dessa audiência, é da Constituição de 88, que se cumpra o que diz a Constituição de 88, concurso público e, na ausência dele, os especializados requisitados, como tem feito os tribunais nos demais formas de atuação. Supremo, STJ, TST, TRF, todos os tribunais utilizando os requisitados. Bem, o que eu quero falar é o seguinte, nós somos contras essa coisa de colocar só servidores, entendeu? E principalmente concursados. Porque geralmente esses concursados são servidores públicos, são sindicalizados, ou ligados à CUT, ou ligados à UT, ou ligados a qualquer sindicato trabalhista, entendeu? Porque a máquina pública, a gente sabe que é controlada muitas das vezes por sindicatos. Bem, então de cara nós já entendemos que essa mão de obra que trabalha no processo eleitoral pode sim ser terceirizada. Porque aí o cidadão comum vai participar do processo de fiscalização e de planejar a eleição. Isso não pode ser monopólio, né, de um grupo de sindicalistas que se dizem dono do processo eleitoral, dono do que eles chamam de justiça eleitoral. Eu quero dar um exemplo bem prático. Se você entra um espinho no seu dedo, um espinho, você está vendo o espinho ali, entendeu? Uma ferpa. Você fala, pô, isso está doendo pra caramba. Aí você dá um jeito de tirar. Você tira a ferpa. Tá bom. Se você pisou num prego, aí você vai lá, pô, pisei num prego. Você tira o prego, desinfeta, toma uma injeção com antitétano, e aí você está, né, tá bem tratado, mantém um curativo ali, tudo bem. Mas se você for fazer uma cirurgia mais complexa, você não entende disso. Não está no seu domínio. Então você vai no médico. E aí quando você vai no médico, o médico fala assim, olha, você precisa operar. E aí você vai receber uma anestesia geral. E aí nesse momento nós vamos fazer essa operação em você. Nós vamos abrir o seu peito, vamos abrir onde está a fissura, no seu órgão, nós vamos fuçar lá dentro. Bem, isso é uma coisa que você não faz sozinho. Você não domina isso, porque você não entende. Então o que você faz? Você entrega para Deus, tá certo? Você chega lá no médico, você pede uma oração, fala assim, ilumine esse médico para ele fazer a coisa direito, porque eu vou entregar minha vida na mão dele. Ele vai me dar uma anestesia geral, eu vou ficar durante um tempo, né, vivendo sobre aparelho, enquanto ele faz o trabalho dele. E eu só faço isso, só me submeto a isso, porque eu não controlo essa situação. Eu não entendo do que está acontecendo comigo. Então eu não sei fazer esse tratamento. E eu não sei como é que ele vai ser feito. Então nessa hora o que eu tenho que fazer? Entregar para Deus, relaxar, receber a anestesia, fechar os olhos e deixar a coisa acontecer. E depois acordar. E ver se está tudo bem. Se eu conseguir sarar. Entendeu? Agora presta atenção sobre o processo eleitoral. A urna eletrônica. O cidadão não entende. Não sabe o que tem ali. Não sabe como funciona. Ele chega lá cru de tudo. Então, é um paciente que está chegando numa UTI e fala, eu não tenho domínio sobre isso. Vou fechar os olhos, tomar uma anestesia,
né, e deixar que vocês façam o serviço. Então isso é a mesma coisa, essa comparação é idêntica. O cidadão brasileiro não entende esse processo eletrônico, porque ele não domina, ele não tem domínio sobre o que está sendo feito. E aí ele perde o interesse de fiscalizar, de acompanhar. Por quê? Porque ele entrega na mão de vocês para fazer o processo. Então é a mesma coisa, tá certo? Vamos continuar escutando a audiência. Tem 44 minutos aí, meu amigo. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, pode ir. Meu nome é Samanta, eu falo pela FENAJUF e eu vim aqui para reiterar o nosso firme repúdio à substituição da mão de obra concursada pela terceirizada. A cada fase do processo eleitoral demanda um corpo de servidores já comprometido, né, com um dever legal de atender, né, suas atribuições, e que traz consigo um conhecimento acumulado ao longo de uma vida, né, funcional prestada. Até 30 de junho, a Justiça Eleitoral em São Paulo quer abrir mão desses profissionais experientes às vésperas de uma eleição geral e trocá-los por terceirizados. Será uma catástrofe. Não é à toa que num documento no TRE de São Paulo, 259 juízes e 355 chefes de cartório alertaram no Regional Paulista que, abre aspas, estamos diante da única certeza, haverá comprometimento das entregas de todos os cartórios eleitorais do Estado de São Paulo. Evidentemente, nós não podemos permitir que essa situação se concretize, porque nós temos somente a nós mesmos. Não é verdade. Não é verdade que vocês têm salvo vocês mesmos. O brasileiro é inteligente, ele aprende. Isso não é complicado, tá certo? Eu já fui fiscal esse ano, eu sei como é que faz. Cheguei cedo, peguei o pessoal armando. Tem o manual do mesário. Isso é fácil. É um serviço simples, muito simples. Agora, se vocês dificultarem esse trabalho, de não deixar pessoas trabalharem aí, cidadãos brasileiros, não confiarem nessa mistura de pessoas, é porque vocês têm algo a esconder. Então isso aumenta a suspeita do povo brasileiro sobre esses servidores que trabalham no processo eleitoral. Vocês não podem, não têm o direito de querer monopolizar e achar que isso, a justiça eleitoral e esse processo de conduzir um processo eleitoral é patrimônio privado de um sindicato ou de uma categoria. Tá bom? Vamos continuar assistindo. Dito, a ministra está na Fiesp. Ciro Nogueira esteve na Faria Lima discutindo orçamento e sucessão presidencial. A Justiça Eleitoral, nós temos o maior banco de dados do país e nós vamos entregá-lo a empresas privadas? E os dados sensíveis, e os documentos sob sigilo, e os processos em segredos de justiça, como bem disse, de todas as suas excelências, poderão ser fragilizados? Samanta, passo a palavra a Ciro Manzano. Eu dirijo o cartório no interior paulista, 21 anos, dos 38 anos que eu tenho de justiça eleitoral. E nós, servidores e servidores do Judiciário Federal, dos requisitados dos municípios, dos estados e de outros órgãos públicos, queríamos fazer um apelo hoje, que é preciso defender a justiça eleitoral do desmonte. E nessa luta tem se somado os aprovados nos últimos concursos, que estão com dificuldade de serem nomeados. Então eu estou aqui hoje também, representando o Citrajude, porque eu quero falar sobre a ameaça, né, da excelência dos serviços eleitorais e que pode ser encerrado com a palavra
horrorosa que nós estamos ojeriza de evolução dos requisitados, né? E hoje em São Paulo, são quase 40% dos trabalhadores são servidores requisitados, muitos deles com muito mais de 20, quase 30 anos de serviço prestados. Esses servidores têm décadas de experiência, especialmente no TR São Paulo, e sairão às vésperas das eleições? Caso confirmada a necessidade de evolução dos servidores requisitados no próximo dia 30 de junho, com a queda na qualidade do atendimento ao eleitor, com significativo atraso no implemento integral da coleta biométrica, podendo ainda inviabilizar o funcionamento de inúmeras zonas eleitorais. Então, contamos com o apoio de cada um dos presentes nessa sala e agradecemos à deputada Sâmia Bonfim por ter acolhido nossa demanda nesse espaço. Ele falou no atraso da coleta de biometria de novos eleitores. Toda eleição tem gente que vai votar e a biometria não funciona. 2022 foi um arraso. Isso aconteceu aos montes. E aí eu falar isso aqui, ó, chove de comentários falando de pessoas que a biometria não funciona, não funcionou. E aí o mesário usou a biometria dele, da digital dele, para abrir a urna para o eleitor votar. Você quer garantir essa prerrogativa apenas para esses funcionários que estão aí há mais de 20 anos conduzindo esse processo eleitoral, que está deixando a população desconfiada e descontente, que está comprometendo a nossa democracia, que está impedindo que o Brasil tenha alternância de poder, 5 eleições na mão do PT, que impede que a gente crie uma harmonia entre os poderes, porque cada vez que você elege um presidente, ele acaba colocando membros no STF, membros no STJ, e aí você vai criando uma pluralidade, né, de pessoas dentro desses órgãos. E ao manter uma eleição onde só ganha um candidato, e esse candidato vai mudando a configuração das cortes superiores, você está criando uma corte superior totalmente vinculada a uma ideologia, e é o que nós temos hoje. E foi o que salvou os americanos, porque lá os democratas e os republicanos, eles fazem alternância de poder. E aí, quando tem alternância de poder, as composições dos quadros dos tribunais superiores são heterogêneas. Aqui vocês comprometeram isso. Vocês criaram um monstro que é uma corte superior com um pensamento ideológico unissono. E isso, para a democracia, é horrível. Então, nós estamos aqui defendendo a cidadania, o direito de todo mundo participar. Então, esse é um desabafo, viu, gente? Não leve para o lado pessoal. Vamos lá. Eu me Rodrigo Lobo, Mariano, sou um dos aprovados do último concurso, né? Deputada Sâmia, muito obrigado, primeiramente, pelo convite, pela nossa participação. Estou representando aqui, né, os aprovados do último concurso, que foi o primeiro concurso unificado da Justiça Eleitoral, que visa, né, a reestruturação da carreira da Justiça Eleitoral. É um concurso que era tão esperado por muitos, um concurso longo, inclusive o meu cargo, que é o de analista, ainda está em trâmite. Estamos aí nas últimas fases dele, porém, o concurso de técnico, o cargo de técnico já foi homologado desde o dia 27, todos os aprovados estão habilitados, qualificados para tomar posse. O Tribunal, a Justiça Eleitoral, né, conta com o apoio dos parlamentares, dos assessores, dos atuais servidores, para que a gente consiga, né, estar aí trabalhando na próxima eleição. Nós todos aqui estamos ansiosos, esperando. O concurso já está homologado para técnico desde o dia 27. Todos estão esperando para poder tomar posse. Aproveitar para elogiar também a gravata do cidadão. Adoro essa cor, né? Não é a primeira vez que eu faço esse elogio aqui. Vamos ver se vai ter mais gente com essa gravata bonitinha de vocês.
Vamos lá. A espera, né, de novos andamentos aí. Até agora, atualmente, apenas o TRE do Amapá, que convocou um técnico, enquanto que há 6.000 aprovados à espera. Todos eles ressaltam, são assim, qualificados, todos nós somos qualificados para poder enfrentar as eleições de 2026. Boa tarde. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público, convocada com o objetivo de debater os impactos da proposta da terceirização de serviços da Justiça Eleitoral e a segurança das eleições. Essa audiência pública está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento de... Bem, quem está presidindo essa reunião extraordinária, essa audiência pública, é a deputada Sâmia, do PSOL, que tem o marido dela na Berlinda aí para ser caçado, entendeu? E ela é defensora dessa categoria. A extrema esquerda defendendo a categoria, né, dos servidores do processo eleitoral, né? É bem sintomático, vocês não acham? Fala a verdade. Vamos lá. De número 30 de 2025, de minha autoria. São várias caravanas de muitas regiões do país para a construção dessa audiência, porque a gente está falando de um aspecto que pode atingir a vida de milhares de trabalhadoras, de trabalhadores e suas famílias, dessas pessoas que são as requisitadas, que atuam na Justiça Eleitoral e que agora no dia 30 de junho, se eu não me engano, prazo é esse, podem precisar sair dos seus postos de trabalho, gerando um prejuízo muito grande nas suas vidas, né, do ponto de vista da sua organização pessoal, financeira, familiar, dependendo até mesmo territorial, de onde moram, como vivem. Bem, não procede esse argumento dela, que o requisitado não afeta a vida financeira dele. Ele apenas é transferido de um setor para o setor do eleitoral. Aquilo que eu falei, porque é sazonal, né, de 2 em 2 anos. Então, o servidor não aumenta o salário, não perde salário, ele é emprestado. Quer dizer, a Justiça Eleitoral requisita esse servidor de outro departamento, de outro setor, de outra autarquia ou de outro, né, secretaria estadual, municipal, federal, para preencher essa vaga lá e trabalhar. E o que eles não querem é que saia dessa turma, que está aí há mais de 20 anos. Entendeu? Porque alguma coisa eles temem. Não é a falta de conhecimento. Na minha opinião, é outra coisa. Vamos continuar ouvindo. Como se organizam, mas também para a própria Justiça Eleitoral, porque a gente está falando de um conhecimento adquirido de anos e anos de trabalho, de dedicação, para serem substituídos cada vez mais por uma lógica de terceirização. Mas aqui a gente está falando de colocar uma área que é muito sensível e que, inclusive, nos últimos anos, foi alvo de muitos ataques por parte de vários setores da política brasileira, nas mãos, muitas vezes, de empresas privadas que nós não sabemos quais são as reais intenções que podem ter. Qual é o medo, Sâmia? Fala para mim, desabafa. Eu sei que é gravado, mas a gente tem vontade de perguntar, né? Se você tem tanto medo assim de que um estranho possa para trabalhar aí, né? O que vocês têm para dizer sobre esse medo de vocês? Eles podem fazer alguma coisa e fraudar? É isso? Ué, vocês também podem, não é? Então, essa preocupação é que me preocupa, entendeu? Essa luta para manter, né, esse monopólio do processo. Vamos continuar ouvindo. Em administrar algo que é público e que é num momento tão crítico como esse, né, de uma série, inclusive, de questionamentos injustos a respeito do processo eleitoral. Então, além disso, reforçar uma lógica de desconfiança, de despolitização e, consequentemente, de ataque à democracia, você abre mão do serviço público, que é algo que é absolutamente fundamental de ser preservado. Boa tarde a todas e a todos.
Queria agradecer imensamente à deputada Sâmia Bonfim, dizer que nós estamos sempre solidários à sua luta, e de Glauber também, porque é importante que nós tenhamos aqui no Parlamento os representantes efetivos, que a gente possa dialogar permanentemente sobre a melhoria do serviço público. Quero dar uma boa tarde aos meus colegas, servidores e servidoras da Justiça Eleitoral, que estão aqui em peso, lotando esse auditório, de forma presencial, com caravanas de diversas regiões do país, e também aqueles que nos assistem também pelo site da Câmara, pelo YouTube, porque essa luta ela é muito importante e ela é de todo o Brasil. E nesse espaço aqui, nós tínhamos que ter a nossa federação como a entidade mais legítima para tratar desse tema a nível nacional, principalmente junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E essa audiência pública caiu exatamente no meio do julgamento no STF sobre a tentativa de golpe. E o golpe, gente, eu acho que nós precisamos reforçar isso aqui agora na presença de várias colegas da Justiça Eleitoral. O golpe era na Justiça Eleitoral. A intervenção era no Tribunal Superior Eleitoral e com a criação, ontem foi revelado aqui, o Leopoldo me chamava a atenção, de que a ideia era fazer uma intervenção no TSE e criar uma Comissão Nacional Eleitoral na qual os servidores da Justiça Eleitoral não fariam a outra eleição. Muitos de nós aqui não poderíamos hoje estar ocupando esse espaço e talvez alguns de nós hoje estaríamos até em outro espaço, tolhido da nossa liberdade, inclusive, de ir e vir. Então, essa audiência pública cai num dia muito importante para a Justiça Eleitoral, que tem sido alvo, desde 2018, de uma campanha para retirar a sua credibilidade junto à sociedade. E aí eu quero deixar também importante. Aí eu faço um comentário. Não é para tirar a credibilidade. O que nós estamos querendo é recuperar a credibilidade. E o povo brasileiro tem essa dúvida e tem essa desconfiança. Então, se esse serviço de vocês não passa confiança, não passa segurança, a sociedade brasileira tem o direito de pedir que seja reciclado esse número de pessoas que estão trabalhando aí, e pode sim ser por terceirizado. Não sei qual seria outra alternativa no momento, mas talvez essa fosse a mais interessante. Só de saber que vai dar uma oxigenada nesse número, nesse play de funcionários que vão trabalhar no processo eleitoral, já é uma notícia boa. De uma certa forma, já alivia um pouco a gente saber que vai mexer nessa água, entendeu? Vai fazer o doce mexer. Então, não é desconfiança de que vocês estariam fazendo errado. É porque vocês não passam confiança mesmo. Tá certo? E essas pessoas do 8 de janeiro, que você diz aí, que estão presas, mais de 1.000, é porque elas não confiaram no trabalho de vocês. Então, se tem algo acontecendo nesse ponto, há necessidade, sim, de dar uma reciclada nesse corpo de funcionários que trabalham no processo eleitoral. E essa resistência de vocês só aumenta e muito a desconfiança do brasileiro. Vamos continuar ouvindo. Um registro que não se tratam de nós não suportarmos meras críticas ou, em tese, desconfiança da sociedade, como nós vimos recentemente num julgamento do TSE, né, no STF. Mas uma campanha deliberada e orquestrada para retirar da Justiça Eleitoral a confiança da população para a realização de eleições seguras. E é isso que nós fizemos quando nós assumimos os nossos cargos públicos, mediante concurso público e garantido pela constitucional estabilidade que nós conquistamos, para que a nossa atuação seja realizada sem qualquer interferência do poder público ou de qualquer força política no nosso trabalho, que a gente entregue efetivamente uma eleição justa e que o resultado seja sempre respeitado.
Mas a gente também tem que compreender que, além dessa campanha deliberada, orquestrada, incentivada por setores da extrema-direita do país, a Justiça Eleitoral passa por um momento de crise estrutural. A partir dessa determinação, então, do Tribunal de Contas da União, de que os servidores concursados e que são requisitados por órgãos públicos, tanto municipais quanto estaduais e até mesmo federais, deveriam ser devolvidos a partir do 5º ano do seu exercício na Justiça Eleitoral. Segundo o próprio parecer do Dr. César Brito, são quase 4.000 servidores que deverão ser devolvidos até o final do ano. E isso é muito grave. A resolução do TSE determina que essa devolução seja iniciada agora no início do mês de julho, o que causa efetivamente uma mudança e um desastre estrutural para o trabalho dos cartórios eleitorais em especial, e mais ainda em especial daquelas cidades menores, na qual são reduzidas as possibilidades de se manter a capacidade de novas requisições. E ainda que se possa realizar novas requisições, a simples troca por novos não é medida razoável e afronta o princípio da eficiência previsto na Constituição Federal. Vejam, nós temos colegas, servidores concursados de outros órgãos, que permanecem durante várias eleições trabalhando, aprendendo, construindo conosco, servidores concursados do quadro da Justiça Eleitoral, eleições justas e limpas, e após 5 anos, nós temos que devolvê-los para o órgão de origem e pegar outra pessoa, outro servidor, e fazer todo o treinamento. Isso é anti-princípio da eficiência lá da Constituição Federal. Portanto, não há razão constitucional para esse prazo de devolução tão exíguo. Como a terceirização, e aí sim agora eu chego nesse espaço da nossa audiência pública, é um desastre essa proposta, porque a Justiça Eleitoral é a guardiã do cadastro eleitoral brasileiro. Colocar essas informações à disposição de pessoas externas ao quadro, de pessoal da Justiça Eleitoral ou de servidores concursados, requisitados, poderá causar sérios danos à segurança dos dados de mais de 150 milhões de eleitores e eleitoras. Enquanto diretor do Sintrajuf, ex-coordenadores também da FENAJUF, como o Fabiano também esteve na nossa gestão, radicalmente contrário à terceirização na Justiça Eleitoral. Então, também eu quero registrar que nós estivemos no 87º encontro dos presidentes, chama COPTREL, é um colégio de presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Fizemos um grande movimento, fechamos a rua do TRE São Paulo, fizemos uma paralisação, fomos até a frente do hotel e ali nos manifestamos, e parece que não havia qualquer atenção por parte desse colégio de presidentes. Curiosamente, agora se realizou no dia 5 ou 6, né, próximo passado, a reunião seguinte, o 88º COPTREL, reunião dos presidentes dos TREs. E uma das resoluções é a demonstração da preocupação com a questão do retorno dos servidores requisitados e a questão da mão de obra na Justiça Eleitoral. Ora, parece que acordaram, deputado, parece que perceberam que tem alguma coisa acontecendo e que essa coisa acontecendo é grave. É grave porque impacta nos serviços prestados pela Justiça Eleitoral. Aliás, a sua fala logo no início foi muito iluminadora, porque contemplou a questão, digamos, particular dos servidores requisitados, que sofrem com esse retorno abrupto, né? Com uma falta de respeito da Justiça Eleitoral, com pessoas que dedicaram suas vidas ao serviço, preparação das eleições. E se tem alguém que não é da Justiça Eleitoral, eu também quero informar que nós não só fazemos eleições.
nos anos que não tem eleições, nós também trabalhamos. E quero dizer que a segurança das eleições, deputada, começa lá no balcão em que um servidor público atende o eleitor que requer à autoridade eleitoral um título eleitoral. A segurança da eleição começa aí. Porque aí nós temos diversos dispositivos, inclusive o que foi mencionado pelo colega companheiro Edson, que é a segurança de ter um servidor público concursado, com estabilidade, que não é sujeito, que não é vulnerável a qualquer tipo de pressão que possa vir de quem está do outro lado do balcão. E é por isso que nós defendemos que haja a realização de concursos públicos. É por isso que defendemos que os servidores já aprovados em concursos públicos sejam nomeados. E também é por isso que defendemos, enquanto não se dá a solução final, para fazer um trocadilho bem besta aqui, para a questão da mão de obra na Justiça Eleitoral, na força de trabalho na Justiça Eleitoral, que se mantenha os requisitados, porque são servidores públicos, concursados, com expertise a essa altura do trabalho eleitoral. O TSE começou a estabelecer prazos, critérios para a requisição de servidores. E o último critério, esse cheguei novamente em 2017, é o que nos tem afligido, porque o tribunal estabeleceu um prazo de requisição por 5 anos. É um prazo burro. Porque quando você requisita um servidor, tirando aqueles que já estão há muitos anos, esses que nós estamos defendendo veementemente, mas quando você requisita um servidor e ele começa a aprender a fazer o trabalho da eleição, que não acontece todo ano, acontece de 2 em 2 anos, a primeira eleição ele é totalmente dependente de outras pessoas para aprender a fazer o trabalho. Na segunda eleição, já falta 1 ano para ele ir embora, porque são 4 anos. No 5º ano ele vai embora e você tem que requisitar outra pessoa. É uma coisa absolutamente burra. Porque a CCI não considera burra. A CCI considera reciclagem. A CCI considera despolitização. A CCI considera cortar os cacoetes de funcionários que estão aí há muito tempo. E a CCI considera tirar o monopólio, né, do processo eleitoral da mão, né, de um sindicato de servidores que querem tomar conta disso, como se isso fosse patrimônio de um sindicato ou de um grupo de servidores. Não. O processo eleitoral é de toda a população brasileira. Nós temos o dever e a obrigação de cuidar para que esse ambiente seja renovado a ponto de garantir, né, que as pessoas possam ter segurança do que estão fazendo. Então, uma cara nova aí pode ajudar, certo? Vamos continuar assistindo. Que não permite que você tenha estabilidade no trabalho das eleições, principalmente, ainda que trabalhemos fora das eleições. Então, o que se reivindica hoje é que essa resolução, que prejudica sobremaneira o trabalho na Justiça Eleitoral, seja modificada, pelo menos no seu aspecto que estabelece o prazo de 5 anos, porque ele não se encaixa nas necessidades da Justiça Eleitoral. E lamento a ausência das autoridades que foram convidadas aqui, mas eu quero já começar a nossa discussão dizendo que essa ausência ela tem um significado, existe um conteúdo político nessa ausência. Eu acho que a gente se coloca com as pessoas que fazem todos os embates com a gente. E tem um grande lutador, que é o deputado Glauber Braga, né, que está ainda com o mandato ameaçado. E eu acho que é impossível nós estarmos aqui no espaço da Câmara sem fazer uma menção ao deputado e sem dizer, Glauber, fica! Bom, eu quero, agora, iniciando mesmo a discussão, colocar o seguinte, a terceirização, ela é uma precarização do trabalho. Esse é o primeiro ponto. Qual é a lógica da administração pública pagar o lucro de alguém que vai ganhar em cima do trabalho de um trabalhador que vai estar lá prestando
aquele serviço e alguém vai estar lucrando em cima. Aonde que está a vantagem para a administração pública na terceirização? É indiscutível, não há o que se discutir. Tirar dinheiro da administração pública para dar para empresário nunca vai ser a situação mais racional. E a gente tem que partir daí a discussão. Agora, na justiça eleitoral, o que significa terceirização na justiça eleitoral? Eu acho que os meus companheiros aqui já abordaram esse tema muito bem. É um risco gigantesco. E eu, inclusive, vi agora, esse final de semana, uma matéria que saiu no estado de São Paulo, da Febraban, falando que essa reforma administrativa vai sair, se não for por bem, vai ser por mal. E aí, eu pergunto a cada um e cada uma, é isso mesmo? Nós vamos aceitar essa lógica? Agora, trazendo diretamente para a questão da justiça eleitoral. Aqui, a gente tem, eu vejo assim que há muito uma discussão em torno dessa questão dos requisitados, das requisitadas. A permanência deles já foi colocada aqui, é absolutamente imprescindível. A única hipótese que a gente pode admitir a cessação desse trabalho dos requisitados é quando for pela substituição definitiva por um servidor concursado da própria estrutura de cargos. Isso está colocado nesse momento? Não. A terceirização é o que está sendo colocado pelas administrações que estão ausentes hoje aqui. Então, a terceirização, nesse momento, é o que precisa ser enfrentado com todas as forças. E não é só por quem defende a justiça eleitoral, é por quem defende os serviços públicos, é por quem defende os direitos sociais aqui no país. Porque os direitos sociais, eles são assegurados por serviços públicos, assim como as eleições são asseguradas pela justiça eleitoral. É nossa tarefa fazer todas essas defesas e enfrentar a terceirização. Então, eu quero aqui fazer um chamado a todas as entidades que estão representadas aqui, a todas as entidades sindicais, movimentos sociais, a cada parlamentar que deveria estar aqui, que talvez não esteja, mas que está acompanhando essa discussão, aos representantes das administrações. É importante que a Justiça Eleitoral enfrente também o arcabouço fiscal, diga, isso não serve para a gente, não é só dizer, não, decidiram lá, nós vamos aceitar. Eu faço esse chamado para que a gente faça esses enfrentamentos todos. E a gente tem que fazer esses enfrentamentos da forma como está sendo feito aqui. Você percebe, membros da comissão, vocês que estão aí, né, há mais de 2 anos já, quase 2 anos trabalhando com a gente aqui nesse processo, né, o grau de ideológico que está se desenhando, né, no discurso desses servidores da Justiça Eleitoral. Você viu aí, Glauber fica. Glauber é o pessoal extrema esquerda, o cara super radical. Então, o que o brasileiro está percebendo ao perceber o discurso desses representantes que estão liderando a classe dos servidores que trabalham na Justiça Eleitoral? Um grau elevado, ideológico, principalmente ligado à esquerda, ao PT. Então a terceirização talvez seja o único jeito da gente mesclar e desaparelhar esse organismo que está produzindo, né, essa incerteza e essa insegurança nas eleições brasileiras. E criando insegurança, você cria um comprometimento do processo democrático. Tá certo? Eu entendo que vocês estão querendo lutar. A gente conhece o jogo. A CCI sabe o que está sendo julgado. Tá certo? Mas nós estamos aqui para defender a sociedade brasileira, defender a cidadania e defender o direito de outras pessoas serem participantes desse processo de condução das eleições e que não seja vinculado ideologicamente a esse grupo de vocês. É o que a gente percebe, né? E que vocês estão deixando transparecer, né, pelos cacuetes que vocês estão trazendo no discurso de vocês. Aí, se você já estava achando que a gente estava inseguro, que a gente desconfiava, isso está só aumentando essa desconfiança. Continue falando. Debatendo, mas entendendo que em algum momento nós vamos precisar avançar para um processo de mobilização que enfrente isso. E, por fim,
dizer que nós, da CSP com Lutas, a gente defende, inclusive, um outro modelo de sociedade, que não é esse modelo de sociedade da exploração de cada trabalhador e cada trabalhadora. É um modelo de sociedade mais justa que é absolutamente incompatível com o capitalismo. Nós precisamos enfrentar o que significa essa proposta, precisamos enfrentar a reforma administrativa, precisamos fazer isso com organização, com discussão e com mobilização. E vamos à luta, companheiros e companheiras. Oi, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela. Eu sou diretora, estou como diretora do Sintrajude. Eu queria agradecer à Sâmia e ao gabinete dela, que sempre foi uma parceira do Sintrajude em todas as pautas. Inclusive, eu já trouxe para ela um pedido desde do ano passado, para que ela nos ajudasse nessa pauta dos requisitados, e ela sempre se mostrou muito solícita. E o concurso e o serviço público, ele tem que ser feito por pessoas concursadas, porque essas pessoas concursadas, elas têm garantia. A gente tem a garantia da estabilidade, mas que está sendo, tem sofrido ataque, já que o regime jurídico único ele já não é mais obrigatório. E, através disso, a gente vê a desvalorização do serviço público, inclusive a precarização, que é o que o capitalismo quer hoje, né? E os requisitados, eles são de suma importância, não só para processo eleitoral, mas também para garantir a democracia, porque o servidor requisitado, ele é concursado, ele tem garantia, e ele não precisa se vender. Agora, a gente entregar todos os nossos dados na mão de empresas que a gente nem sabe da onde são, se são big techs, são empresas do exterior, a gente está pondo a nossa própria democracia em risco. E isso a gente já viu o que aconteceu no dia 8 de janeiro, aqui em Brasília, está tendo julgamento essa semana, e se a gente não lutar, se a gente não fizer uma luta, todos os sindicatos, toda a categoria do servidor público, não só para defender o poder judiciário, mas para defender o serviço público em si, contra a reforma administrativa, a gente não vai ver a democracia como a gente está vendo hoje em breve. Boa tarde a todos, sou Maurício Rezane, aposentado da Justiça Eleitoral e estou na direção do Sintrajude. A minha fala vai ser mais no sentido de agradecer aí o pessoal, a mesa que está composta aí, em especial a deputada Sâmia, através que conseguiu que a gente levasse adiante essa audiência pública. E nós passamos aí em 70 cartórios, né? Uma visita aí, fomos bem recebidos, aí levando a nossa mensagem, né? Nós somos por mais concursos, né? Pela permanência dos requisitados e também aí contra a terceirização. E nós também estamos com uma campanha de aprovação de moções de apoio nas câmaras municipais, né? Nós conseguimos 20 moções de apoio já. Aqui são trabalhadores e trabalhadoras preocupados, lutando, se organizando pela preservação e fortalecimento da democracia. Interessante isso, né? Porque olha só, ultimamente, as eleições municipais, quem lidam com a eleição, sabe que a eleição municipal deixou de ser aquela eleição mais complexa, né? Agora, a eleição presidencial, pela polarização de forças, elas se tornaram as eleições mais emblemáticas, mais complicadas de se fazer. Por isso, é uma questão estratégica, mais do que nunca, manter os experientes, os tarimbados, colegas requisitados. Queríamos aqui estar como sindicalistas, né, represento o Estado de Goiás, enquanto sindicato, queríamos estar aqui brigando fortemente por mais vagas, mais cargos, mais concurso público. Mas o que nós temos agora para fazer uma eleição emblemática, complicada, como a do ano que vem, nós queremos aqui, rogamos aqui a todas as autoridades, uma pena imensa aqui, não estar presente as pessoas mais preocupadas com o fortalecimento da democracia. O TSE, o STF se falam muito em fortalecimento da democracia, mas se esquece que lá na base, lá no chão, lá no piso, quem faz isso, quem fortalece a democracia, são os trabalhadores e as trabalhadoras da Justiça Eleitoral. Então, Excelência, nós estamos a pouco menos de 6 meses do TSE emitir as suas resoluções para se fazer a eleição de 2026. Então, nesse sentido, eu acho muito importante essa audiência, agradecemos mais uma vez pelo espaço que se dá aqui para os trabalhadores que estão, não é só uma preocupação em preservar e manter os requisitados, que são uma força de
de trabalho experimentada. Mas a preocupação nossa, enquanto sociedade, é a preocupação em manter e preservar a democracia. Só com servidores concursados que nós garantiremos essa democracia plena. Sou Wesley Rezende, sou servidor da Justiça Eleitoral há 19 anos. Boa tarde, deputada Sâmia. Em seu nome eu soldo os demais componentes da mesa. Eu brincava com a minha colega, a requisitada que tem nome, Juliana Ferrari Escócia, porque nós precisamos dar nome a eles. São pessoas que têm vidas, têm histórias, têm comprometimento, né? E é por isso que nós estamos aqui. E eu acho que já foi dito, nós temos um potencial de mais de 35% ou 36% de requisitados que nos prestam a colaboração. Eu acho que a palavra capital humano pode soar mal, porque nós está parecendo que é objetivando a pessoa. Mas, na verdade, é um grande capital humano que é criado no decorrer dos anos, no decorrer das eleições. E nós não podemos usufruir dessa força de trabalho e depois desprezar. Nós precisamos dos requisitados em alto e bom som. Assim como dizia as palavras de Arquimedes, que me deu um ponto de apoio e eu moverei o mundo. A Justiça Eleitoral, o servidor da Justiça Eleitoral, os requisitados. E nós todos aqui, se depender de nós, nós seremos esse ponto de apoio. A gente tem a eleição mais eficiente do mundo, gente, isso é reconhecido. Isso não foi feito por empresa nenhuma, isso foi feito pela Metro, isso foi feito por servidores, inclusive pelos servidores requisitados. Porque não é só quem trabalha com a TI que sabe fazer aquela máquina de eleição. Todos os processos que são digitalizados, eles são feitos por pessoas como nós, que estamos lá, batendo carimbo, fazendo qualquer tipo de atividade. Então, são servidores que têm feito PJE, que têm feito processos administrativos virtuais, são todos servidores, eles são sim eficientes. Então isso é uma falácia para encobrir a falta de direitos que a população vai sofrendo, para aumentar lucros das empresas que querem ser as empresas que vão ter o contrato terceirizado e garantido a União pagando para eles. Então isso a gente tem que, o princípio constitucional do interesse público é dever de todo o servidor público. Então esse é um princípio constitucional que não está na CLT, infelizmente, mas eu sei que todo mundo que puder vai cumprir esse preceito. Mas a gente, como estatutário, a gente tem essa obrigação para além de tudo. Senão a gente responde um PAD ou um processo criminal até. Então, por que a gente vai, né? Por que então a gente precisa dos servidores públicos? E a solução para tudo isso? A solução para a gente enfrentar é a greve. É o que os funcionários públicos têm feito. Fizeram na educação, fizeram na saúde, nos municípios, nos estados. E a gente, na Justiça Federal, também está fazendo esse enfrentamento com greve, porque a gente está defendendo não só o nosso salário, a gente está defendendo que o serviço público seja feito por servidores estáveis. Então, é a greve, é a categoria organizada que vai enfrentar isso, para além das questões parlamentares que ajudam muito. Pautar esse assunto aqui no parlamento é muito importante e denunciar que isso é de interesse público, não é interesse só dos servidores, é interesse de toda a sociedade que o serviço público exista. Bem, se o TSE for fazer, se vocês fizerem greve no TSE, da Justiça Eleitoral, vocês estão fazendo um ataque à democracia. Porque vocês não são os proprietários do processo eleitoral. A justiça eleitoral é uma demanda de toda a sociedade. Aliás, o termo justiça eleitoral já é complicado, não devia nem ter justiça eleitoral. Justiça é justiça, para qualquer segmento. Tá certo? Então, criar esse corpo de funcionários que se sentirem donos, né, do processo eleitoral, dizer que um requisitado, uma pessoa que nem é do setor, não pode deixar de ser requisitado. Por quê? Porque são pessoas que já têm manha para fazer o processo? Seria essa a única explicação que vocês têm? Isso não é fundamento plausível. Então nós estamos muito desconfiados desse apego de vocês, né, para manter os mesmos funcionários de muito tempo trabalhando nesse setor, que não são nem desse setor, são requisitados. Olha só, que curioso. Então é isso, vamos na luta. Greve! Não, não, não! A terceirização! 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 Agradeço demais o pessoal do Sintrajude de ter convidado o Sinjuspar a participar desse evento. A gente sabe dessa luta, apesar
de eu particularmente ser da Justiça Federal, mas o nosso sindicato representa também os colegas da Justiça Eleitoral e a gente procura estar sempre dentro das demandas que eles buscam, né? E está aqui aladeado pelo Ciro, grande Ciro também, muito bacana. E outra questão que eu achei muito interessante e diferente é a questão dessa comissão do pessoal dos aprovados do concurso. Eu acredito que isso seja inédito. Eu não me recordo em outra oportunidade de pessoas aprovadas em concurso terem montado uma comissão nacional para garantir o direito de terem feito o concurso e poderem ser chamados. E isso me deixa até feliz, né? Porque mostra a vontade que esse pessoal está de realmente começar a trabalhar. Lá da Justiça Eleitoral do Paraná, lá no Paraná são 842 servidores efetivos que estão atuando atualmente na Justiça Eleitoral. São 314 requisitados, né? Então é uma quantidade bastante expressiva. Lá nós temos 186 zonas eleitorais e 12 núcleos. Então você pensa aqui que a quantidade desses servidores, que se numa eventualidade de ter que retornar aos seus órgãos de origem, vai abrir um buraco gigantesco dentro da administração de uma eleição que está aí já começando para o ano que vem, né? Então a nossa luta, a federação, luta Sintrajude, Sinjuspar, Citraeng, pessoal do Mato Grosso do Sul, pessoal do Brasil inteiro, tem que ser nesse sentido de dizer não à terceirização. Então, o ponto mais importante que eu acho que a gente tem que tratar nesse momento é o fortalecimento nosso como categoria. Porque a Justiça Eleitoral não foi escolhida à toa. Ela é a menor das justiças federais e ela é que dá o resultado mais importante em termos de políticas, né, para os cidadãos. Então, a gente precisa conseguir colocar nas autoridades a consciência de que eles querem estar aqui porque nós estamos organizados e eles têm medo da gente. Nós precisamos prestar atenção nisso. E é isso que preocupa a sociedade. O que você está falando, minha senhora, eu não sei o seu nome, não é pessoal, entendeu? Essa organização de vocês estão organizados como categoria para defender um espaço que é decisivo para a política. Não é política pública, não. Para a política. E a política envolve vários partidos, candidatos de situação, candidatos de oposição, direita, esquerda, socialismo, comunismo, capitalismo, liberalismo. Então, meu amigo, minha amiga, esse não pode ser um espaço de domínio de uma ideologia só. E é o que vocês estão tentando fazer. É o que está evidente na fala de vocês. E isso aumenta muito mais ainda a insegurança da sociedade brasileira com relação a esse tipo de servidores. Tá bom? Não é pessoal. Porque até então, se eles não vieram aqui, é porque nós não incomodamos o suficiente. Não é para defender privilégios que a gente está aqui. É para enfrentar o sistema de destruição. A soberania nacional e a soberania popular, ela necessariamente perpassa pela lisura do processo eleitoral. As instituições humanas, as instituições do Estado são feitas por pessoas, por seres humanos, e que embora tenham seus ideais, mas para que possa ter isenção tem que ser servidores públicos, já que se não for por servidores públicos, mas por pessoas que estão submetidas à iniciativa privada, que por sua vez tem os seus patrões, que tem suas ideologias, então o processo eleitoral fica seriamente comprometido. Viu a contradição dele? Se tiver uma pessoa que vai participar aí que não seja da mesma ideologia de vocês, o processo fica comprometido? Então é uma ideologia só que pode conduzir o processo eleitoral? Ou é só o terceirizado que tem ideologia? O concursado não tem? O servidor requisitado não tem? Então essa aí é uma desculpa que a gente não vai levar para casa. Então, com base nisso que eu estou dizendo, é só para falar o seguinte e levantar uma questão. A quem interessa usar de subterfúgios para prorrogar ou para atrasar a pauta da PL número 4/2024,
que cria cargos na Justiça Eleitoral, para nomeação daqueles que foram aprovados nos cargos da Justiça Eleitoral. Por que usam licitamente, claro, do regimento da Câmara, da Casa, mas só para comprometer e atrasar um projeto que é administrativo, um processo que é apenas administrativo? Quando nos lembramos do que aconteceu no dia 8 de janeiro, eu queria fazer uma... Esse senhor me assustou. A fala dele me assustou. Me assustou do ponto de vista da coisa ideológica partidária, sabe? Eu vi nele muita engajamento ideológico. Vamos prestar atenção no discurso dele. Uma consideração que é o seguinte: nós temos aqui pessoas e as pessoas passam, mas tem uma coisa que deve permanecer e tem que ser protegido sempre, que são as instituições. E o que nós estamos fazendo nesse momento, nesse exato momento, nessa audiência, é mais do que defender pessoas, é mais do que defender os terceirizados, é exatamente o que nós tentamos fazer no dia 8, é defender instituições. O que nós tentamos fazer no dia 8. O que ele tentou fazer no dia 8? Hein? Não é de assustar isso? Presta atenção no que ele acabou de falar. Eu queria fazer uma consideração que é o seguinte: nós temos aqui pessoas e as pessoas passam, mas tem uma coisa que deve permanecer e tem que ser protegido sempre, que são as instituições. E o que nós estamos fazendo nesse momento, nesse exato momento, nessa audiência, é mais do que defender pessoas, é mais do que defender os terceirizados, é exatamente o que nós tentamos fazer no dia 8, é defender instituições. O que eles fizeram no dia 8? Defender o futuro desse país. Então, a justiça eleitoral, ela tem um papel no nosso país que vai além da democracia, né? Você ouviu isso? A justiça eleitoral tem um papel que vai além da democracia. O que significa ir além da democracia? Se a justiça eleitoral tem que fazer o quê? Senão a democracia. O que está acima da democracia? Uma tirania? Essa é uma pergunta que fica. Que colocação preocupante é essa? Por isso que eu falei que esse cara me assustou. Entendeu? Não faz só eleições. Ela tem o maior banco de dados. E esse banco de dados, ele é usado para muitas coisas, né? Existem intenções, inclusive, no futuro, de talvez até unificar os documentos. Qual que é a única instituição que teria capilaridade, conhecimento, treinamento, talvez para fazer essa missão no país todo? A Justiça Eleitoral. Quem mais poderia fazer isso? Então, você imagina a Justiça Eleitoral no futuro, que hoje tem um banco de dados de 150 milhões de brasileiros, reunindo ainda mais dados de todos os brasileiros, e quem queria administrar isso? Hoje, isso é controlado por servidores públicos, existe um controle dessas pessoas. Essas pessoas são selecionadas por um concurso público. Servidores do quadro passaram um concurso público, servidores requisitados também passaram no concurso público. Até os estagiários passaram por um processo seletivo. Se os servidores requisitados fossem substituídos por terceirizados, a gente colocaria todo esse banco de dados em risco. E por acaso, esses bancos de dados, que é tão importante, que é um segredo tão grande e é um poder tão grande, vai ficar na mão de quem? De vocês que estão sendo aí tutelados pela Sâmia do PSOL, pelo Glauber que vocês estão defendendo? Seria esse segmento de pessoas importantes que teriam respaldo para resguardar todo esse acervo que você está falando de dados dos brasileiros? Fala sério. Isso seria muito perigoso, não só para as eleições, isso seria perigoso para a sociedade.
E eu digo porque esse banco de dados, ele não tem só os dados da sociedade e os dados que são usados para as eleições. Ele envolve também riscos que vão além, né? Então o que a gente está discutindo aqui vai muito além de uma questão humanitária, de pegar um servidor que dedicou 10, 20, 30 anos da sua vida, que é especialista em vários ramos do direito eleitoral, e devolver essa pessoa para o seu órgão de origem sem nenhum respeito, desperdiçando todo o dinheiro público que foi investido na capacitação dessa pessoa. A gente tem que pensar que a gente está colocando muita coisa em jogo e a gente tem que pensar nas consequências, porque é um caminho que, uma vez que a gente ultrapasse, como é que faz depois para corrigir? Como é que faz depois para consertar, depois que a gente deu esse passo? Você pega milhares de pessoas capacitadas, treinadas, devolve essas pessoas para o órgão de origem e depois, como é que você faz? Quem vai fazer o trabalho delas? O terceirizado. Por que não? A renovação. Por que não? Por que isso tem que ser patrimônio e propriedade de um grupo só? Ligado à Sâmia do PSOL? Ligado ao Glauber do PSOL? Não justifica, meu amigo. Respeito o seu pensamento, mas nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito temos uma visão totalmente diferente da sua. E esse é um debate público, vocês fizeram audiência pública e a CCI está aproveitando esse espaço para se posicionar perante a sociedade, para defender a sociedade nesse ponto de vista. E nós temos aqui os comentários das pessoas que estão participando e elas têm a liberdade de comentar e defenderem as causas de vocês. E defenderem também o interesse de mesclar esse corpo de funcionários que trabalham no processo eleitoral. Isso é um problema, uma responsabilidade. Você vai colocar quem no lugar? Você vai treinar do dia para a noite? E, por outro lado, você vai ter que colocar alguém confiável para desempenhar esse papel. Eu peço, inclusive, que o conteúdo... Confiável seria vocês que estão aí bancados pela Sâmia? Que é uma deputada de extrema esquerda e que vocês estão aí exaltando a liderança dela dentro desse contexto? A Sâmia é do PSOL. Qual que é a participação do PSOL no contexto do parlamento? É um partido pequeno, não representa, né, a vontade da maioria. Você não tem nenhum outro parlamentar aí de outro partido que defendesse essa tese de vocês. É o PSOL, 2 PSOL e 1 do PT. Preste atenção. Tudo dessa audiência, ele seja encaminhado para o TSE, seja encaminhado para o presidente do Senado, seja encaminhado para o presidente da Câmara, seja encaminhado para a Comissão de Segurança Pública e para a Comissão de Constituição e Justiça, pela gravidade do tema. É isso que eu peço. E muita gente me pergunta, Lute, e aí o que vai acontecer depois dessa audiência, aquele ofício, aquela coisa, aquele pedido? Eu não sei o que vai acontecer, mas tem uma coisa que eu sei, eu convido você a vir comigo. Eu vou lutar até o fim. Obrigado. Não há o que se querer vir com reforma administrativa para cima da justiça eleitoral. Então, acho que esse é um processo que vai exigir muita luta, muita mobilização. Inclusive, nós iremos fazer toda essa luta e toda essa mobilização. É uma categoria que, no seu último congresso, já deliberou por uma greve e iremos fazê-la, porque nós precisamos ser respeitados enquanto servidores e servidoras públicos e públicas que somos. E é isso, vamos à luta em defesa da justiça eleitoral, e eu quero propor que a gente encerre aqui com uma palavra de ordem mais uma vez, porque nós precisamos combater essa lógica de reforma administrativa e dizer não, não, não à terceirização, não, não, não à terceirização, não, não, não à terceirização. Quem tem cartaz levanta, não, não, não a terceirização, não, 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 a terceirização, não, 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 a terceirização. Porque o processo de terceirização coloca em risco a própria integridade
no sistema eleitoral brasileiro, a gente defende tanto as liberdades democráticas, nós estamos vendo o julgamento dos golpistas, e ainda bem que estão sendo julgados, a precarização, que é essa tentativa permanente dos neoliberais em relação ao conjunto de serviços públicos. Então, terceirização é terceirização é desmonte, terceirização é risco para o sistema eleitoral, a terceirização, nesse caso, ataca também a democracia e as liberdades democráticas. E, por fim, essa mobilização é parte de uma luta nacional também. Contem comigo, contem com o pessoal nessa luta. Muito obrigada, deputada Fernanda, que passou no final, mas deu o seu recado muito bem dado. Quero registrar também a presença do deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, agradecê-lo. Agradeço também a todos que participaram e assistiram a essa audiência pública. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada. Eu aproveito para agradecer a Sâmia, que possibilitou essa audiência pública e a gente poder ter esse enfrentamento assim, cara a cara, né, com servidores e líderes dessa organização de servidores da Justiça Eleitoral que não querem deixar reciclar esse corpo, né? O que será de tão interessante para eles não deixar um terceirizado participar? Hein? Fala sério. Aí eu quero que vocês participem comentando comigo, né? E aí, João, eu acho que eles estão querendo segurar o osso porque eles querem, né, manter o monopólio e garantir talvez a vitória de um candidato de esquerda, né? Então, se é um processo eleitoral, é claro que a justiça eleitoral, o processo eleitoral tem que ser feito, né, com a participação da sociedade como um todo. E o que você viu aí nesse pouco que eu mostrei, porque foi 2 horas de audiência, entendeu? O grau elevado de ideologização desses servidores e como eles estão inclinados do lado da esquerda, tá certo? E se você quer democracia, você tem que diversificar isso aí. Você quer garantir a instituição, você tem que dar credibilidade para que ela seja respeitada. E uma das formas dela ser respeitada é fazer um bom trabalho para garantir que a população tenha segurança no resultado das eleições. E é o que não está acontecendo, porque o 8 de janeiro foi a prova disso, né? Tem mais de 1.500 pessoas que foram presas, algumas lideranças sendo processadas, por quê? Porque não confiam no trabalho destes servidores. Então justifica sim, né, uma reciclagem e uma, né, abertura para que outros possam participar e que tenham ideologias diferentes das de vocês. Tá bom? Está aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Se você defende a sociedade, se você defende as instituições, se você defende a democracia e a participação do cidadão no processo eleitoral, faça a sua parte. Comente, curta, compartilhe e, se puder, mande aí um Pix para a gente, tá certo? Quem não gosta de trabalhar com Pix, a gente pode deixar estando aqui ó, na Casa do Povo... Espera aí. A gente pode deixar aqui, só para lembrança daqueles que gostam de ajudar, né, a nossa conta poupança, tá certo? Rapidinho, mostrar para vocês aqui. Aí vocês dão um print aí, né, ou congela a imagem, anota os dados, e você pode fazer uma transferência, né, um DOC, qualquer coisa, e participar com a gente desse debate. Tá bom? Então tá bom. Fique com Deus. Se você participou aqui até agora, então parabéns para você. Você está preocupado com a democracia, você está preocupado com a cidadania. Você que é membro ativo, né, membro sênior da CCI, deve ter gostado desse trabalho nosso, né, de trazer a público esse pessoal que trabalha no processo eleitoral, que é aquilo que nós objetivamos aqui, né? A abertura para que outras pessoas possam participar desse processo para garantir uma fiscalização maior do processo e garantir segurança para que o Brasil possa ter a pacificação e tranquilidade para poder governar. Um abraço.